Boa tarde. Minha gente, boa tarde. Ah, muito bem. Pensei que não tinha nem almoçado. Bom, gente, vamos dar início ao nosso trabalho desse sábado, né? Como é normal, as pessoas vão chegando aí devagarinho, daqui a pouco está todo mundo por aqui, mas as pessoas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, muito obrigada pela companhia, especialmente os que estão aí no Instagram conosco, tá? Bom, gostaria de pedir a vocês que estão aqui presentes, que por gentileza coloquem os telefones no modo silencioso, para que a gente não tenha nenhuma interrupção durante a nossa atividade. Também gostaria de falar para vocês que ali fora a gente tem venda de lanches e de livros que nos ajudam a manter essa casa funcionando com esse conforto do ar-condicionado e com todas as atividades evangélicas, filosóficas, de estudos e sociais que nós temos nessa casa, tá bom? Nós também estamos iniciando hoje a divulgação da nossa campanha Caridade em Ação, Amor e Movimento. Essa campanha é uma campanha federativa da Federação Espírita Brasileira, que nós realizamos aqui. Na realidade, ela nasceu aqui em Periperi, em 2021, que é a campanha que nós passamos de 20 de junho a 20 de julho, arrecadando alimentos, material de higiene, ração para pets, para serem distribuídas no dia D, que é o dia 20 de julho, que é o dia de fechamento dessa campanha. Nós estaremos com posta de arrecadação, tanto de alimento quanto de material de higiene pessoal, como material, como um alimento para pet, aqui no Centro Espírita Irmã Sheila, os sábados, lá na Trend Academia e no Rapidão Gás, exatamente, no Rapidão Gás. São os 3 postos de arrecadação, caso vocês não consigam me deixar aqui. E a gente vai começar uma campanha nas redes sociais. Quem não puder trazer alimento e quiser auxiliar com doações, nós vamos transformar todas as doações que nós recebemos em Pix em alimentos. E no final da campanha, todos os anos, nós prestamos conta de tudo que foi arrecadado, as instituições que serão beneficiadas, que são as famílias, 20 famílias que nós temos auxiliado aqui no Centro Espírita, mas a Associação de Catadores da Cidade e a Associação de Protetores de Animais, tá bom? Então, é só para a gente lembrar que quando vocês virem essa campanha aí no Instagram do Sheila, se você ainda não segue o Instagram, começa a seguir, porque quanto mais vocês divulgarem a campanha, quanto mais vocês distribuírem para os amigos de vocês, melhor será. Então, a gente está começando hoje, né? Na realidade, oficialmente, ela foi iniciada dia 20 e vai até 20 de julho. Aí, dia 27 de julho, nós vamos realizar uma grande movimentação lá na avenida, ali por trás da igreja, no passeio ali da avenida, para passar a manhã toda lá, com todos, com faixas, como a gente faz todos os anos, arrecadando alimento, material de higiene, ração, das pessoas que vão passando por lá. Então, é muito importante a colaboração de vocês. Seja um colaborador na campanha Caridade em Ação, Amor e Movimento. Basta multiplicar os cartazes que vocês forem encontrando nas redes sociais, tá bom? Já ajuda muito. E, além disso, eu queria falar para vocês que nós temos aqui no Sheila, quando vocês chegam à recepção, a gente coloca ali o nome para vibração. A vibração acontece logo depois aqui da exposição do Evangelho, que hoje vai ser feito pelo Jeff, que ele está aqui concentrado em oração, que ele vai falar bem calminho, bem lentinho, bem devagarinho, para todo mundo entender bem direitinho o Evangelho, né? Que às vezes ele fala agoniado. Então, ele está aqui já se preparando, e nós, além da recepção, da evangelização infantil, que começa já com as crianças, enquanto o trabalho acontece aqui, logo depois da exposição do Evangelho, a gente tem a vibração. E logo depois da vibração, a terapia do passe, o fluidoterapia, junto com a água fluidificada. Para quem está fazendo atendimento fraterno, é importante, né, chegar e conferir com as meninas da recepção, que se você passou pelo atendimento fraterno, está em tratamento, conferir quantos passes você já tomou, como é que está aí o encaminhamento da sua situação, porque 3 faltas consecutivas você vai ter que começar os passos tudo de novo, né?
Então é bom verificar lá. E quem quiser atendimento fraterno é só ir falar com as meninas na recepção, tá bom? Aí aqui, gente, olha, é uma casa que tem muitos estudos. Segunda-feira tem o ESG, domingo tem o Comércio pelo Começo, para aquelas pessoas que não estão em nenhum estudo sistematizado, mas querem vir para cá, fazer perguntas, tirar dúvidas, conhecer as obras espíritas. Domingo tem Comércio pelo Começo às 16 horas, segunda-feira tem o ESG, a partir das 19 horas, sexta-feira tem Juventude Espírita, a partir das 18h30, e a gente ainda tem Joana de Ângeles, a Gênese, as obras de André Luiz, tudo de maneira online. Então, se alguém quiser se interessar, é só pedir para as meninas na recepção, colocar vocês no grupo, para vocês irem acompanhando. Os estudos, eles entram em recesso em julho, né, porque são férias, é uma escola, então a gente para em julho para planejar as atividades do segundo semestre, tá bom? E agora eu vou ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, para a gente poder começar a nossa atividade de hoje. É a mensagem 224 que diz assim: cultive a verdade em todos os momentos de sua vida e a verdade o levará triunfalmente ao progresso. Seja verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções e nada lhe ocorrerá de mal. Deixe que a divindade se manifeste por seu intermédio e procure ouvir a voz silenciosa que lhe fala do fundo de seu coração por meio de sua consciência. Obedeça aos conselhos que ela lhe der. Os conselhos da consciência. Então vamos aproveitar esse clima de paz, de harmonia, agradecer a Deus por nos ter dado, nos ter fornecido energia e coragem suficientes para estarmos aqui nesse sábado, a essa hora da tarde, muitas vezes sonolento, cansados de um dia ou de uma semana estafante de trabalho, e ainda assim nós persistimos no desejo de nos encontrar aqui em busca do conhecimento da nossa dimensão espiritual. Que essa energia que nos trouxe até aqui possa nos envolver através das palavras que serão proferidas pelo nosso irmão Jeff, estudando e refletindo conosco sobre o Evangelho do Cristo. Que essa tarde possa alimentar as nossas almas e que nós possamos estender os benefícios aqui recebidos a todos aqueles que ficaram em nossos lares, especialmente os mais necessitados e especialmente, mais ainda, aos nossos irmãos desencarnados que nos acompanham e que muitas vezes ficam lá fora porque não querem ser amparados e nem assistidos, esclarecidos e consolados. Jesus querido, é com essa súplica e te agradecendo infinitamente pela oportunidade de nos reunirmos ao teu coração que nós te pedimos permissão para iniciar o trabalho da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, nosso irmão Jeff, que irá fazer o estudo do Evangelho de hoje. Segure aqui, deixa eu botar esse rapaz aqui em você, que você é importante. Espera aí. Ela disse que eu falar rápido, né? Vai falar bem eu não vou prometer nada. Todos vocês aqui já me conhecem, eu acho que a maioria, né? Nem faço sacada, Deus. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos hoje nós vamos falar sobre o Evangelho, que é o capítulo 13. Alguém lembra esse capítulo 13? Que a vossa mão direita não vê o que a vossa mão... Não saiba, né, que a vossa mão esquerda vê. E esse capítulo, ele é maravilhoso porque nós vamos estar trabalhando a questão do item que diz assim: convidar os pobres e os estrupiados, dar sem retribuição. Então, quando eu comecei a ler esse evangelho, a gente se depara com várias interrogações, né? Primeiramente, o que Jesus quis dizer com isso lá naquela época. Porque quando a gente
vai olhar para os ditos de Jesus, nós vemos a questão das parábolas. E essas parábolas que ele falava, era aquela questão mais simples. E quando ele disse convidar os pobres e os extropiados para uma festa que você for dar, vocês já imaginaram isso quando vocês vêm a pensar sobre essa questão? Porque em um primeiro momento, quando eu vou dar uma festa, quem eu convido? Quem vocês convidam quando vocês vão dar uma festa? Ricardo, pode desligar aqui, por favor. Quando a gente vai dar uma festa, porque o pessoal pensar que eu estou usando o data show, né? Eu não estou usando nenhuma imaginando data show. Quando a gente vai dar uma festa, nós sempre convidamos aquelas pessoas mais íntimas nossas, né? Ou aquelas pessoas, uma família, um irmão, todas aquelas pessoas ali que a gente pensa que vai dizer, não, eu vou convidar essas pessoas porque são as pessoas afins da minha família, vamos dizer assim, são os meus amigos, são o pessoal do meu trabalho, que eu tenho mais contato. Mas só que Jesus nos coloca essa situação de pobres e estrupiados. E quando a gente imagina, aí já vem na mente o quê? A gente, vou dar uma festa, vou passar ali pela rua e vou convidar os pobres. Vou convidar aquele pessoal que está ali sendo jogado para participar da minha festa. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram em convidar essas pessoas para a festa de vocês? Então é sobre essa temática, essa colocação que eu estou fazendo e essa indagação para que a gente comece a raciocinar sobre esse processo. Mas tem uma frase do livro Searas dos Médiuns, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que é do capítulo 37, que ele diz assim, esse livro eu estou até lendo, fazendo ele no meu evangelho em casa. E é um livro maravilhoso, eu não sei se tem aqui na livraria, se chama Seara dos Médiuns. Então, cada capítulo é uma citação que ele faz, que Emmanuel coloca para a gente, porque todos nós aqui somos médiuns, e a gente, às vezes, fica se colocando, somente o médium é aquele que psicografa, ou tem a psicofonia, ou que está na frente fazendo alguma coisa. Mas não, todos nós somos médiuns de alguma maneira. Então, ele diz assim, quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito, tanto quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. Essa é o último parágrafo desse capítulo 37. É o último. Mas ele fecha de uma forma que, quando ele coloca desmaterializando o espírito, não é? E no final ele coloca dizendo assim, ele fala, disponha a brilhar. Ou seja, quando eu me desprendo do materialismo que é a minha vida, que eu começo a pensar nesse meu irmão, que eu começo a pensar em todos que estão ao meu redor, de uma forma mais coletiva, o meu espírito, ele começa a brilhar. E o que é esse brilhar? E quando, na leitura do Evangelho, que a gente vai agora adentrar, que é o item 7, ele diz assim, disse também aquele que o convidara, quando desde um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se acham à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe,
feliz do que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículo 16 a 15. Viram como é interessante essa primeira parte que Jesus nos coloca? Que ele faz nós pensarmos não somente naquele íntimo nosso, naquela família nossa íntima, mas que a gente saia daquilo ali. Nós podemos amar, mas que a gente saia daquilo ali. Por quê? Porque quando nós fazemos esse processo de convidar todo mundo que a gente já conhece que está ali, é como se todo mundo já sabesse o que a gente ia fazer. Todo mundo já está agradecido pela vida da gente. Todos os nossos familiares, irmãos, parentes, quem for, já é grato por você. Mas imagina você fazer um bem para outros que estão realmente necessitando. E aqui, ainda coloco não somente os pobres estropiados, mas esses pobres estropiados dentro da família da gente. Quem é esses pobres e esses estropiados dentro da família nossa? A gente não precisa ir para fora, não. Vai ser quem? Vai ser aquela pessoa que é sempre excluída? Sabe aquela tia que a gente vai fazer uma lista de aniversário? Ó, fulano não chama essa pessoa, não. Porque tu sabe que é apocalíptica e vai acontecer alguma coisa. Vocês estão rindo porque vocês já excluíram, não foi alguém assim, né? Pois é. Então, quando a gente se der... É muito fácil, bom no bom. É aquela coisa, bom no bom é muito fácil. É muito fácil a gente convidar aquelas pessoas que já são ditosas a gente. E que necessariamente não precisa estar se servindo daquele banquete que nós estamos sendo colocados para ali. E dentro dessas questões, ainda vem uma situação que eu me deparei, que realmente eu não tinha visto, é que quando nós temos, o quanto Deus nos dá. E a gente reclama tanto, né? Mas nós estamos aqui, nós saímos de casa, num transporte, almoçamos. Eu vejo que na maioria aqui todo mundo estava numa situação aqui confortável, teoricamente física, eu estou falando. Material. O emocional é outra coisa. Mas o material, que é aquela... A gente está de boa, não é isso? Aí nós vamos dar uma festa, porque quando a gente vai dar uma festa, é porque eu tenho a mais a oferecer, não é isso? Eu estou dando uma festa porque está sobrando as minhas coisas. Então, se está sobrando, aí é que vem a questão de nós entendermos o que Jesus está também colocando ali. Que é, lembra que quanto mais é dado, mais você é cobrado. Materialmente também é assim. Será que materialmente, tudo que está sendo me dado, eu estou retribuindo isso? De forma que muitos que não têm, eu não compartilho com aqueles que não têm. Porque as pessoas que foram convidadas para essa minha festa, todos têm alguma coisa. Mas aquela outra família, essa família universal que nós temos, que são essas pessoas, que aqui no texto fala de pobres estropiados, que necessitava pelo menos de uma coisinha naquele momento, de um pão, vamos dizer assim, que eu estou falando mais do básico, e nós não nos deparamos com isso. E a gente ainda vai mais além. A exclusão que nós temos ainda dentro de nós, que nem chegamos a pensar de fazer essa situação, de acolher esse povo. Porque quando ele faz esse questionamento, Jesus faz esse questionamento, eu lembro, fazendo a leitura de um livro que se chama 2000 anos atrás, e sempre ele colocava que Jesus estava à beira do rio, e sempre quem só ficava junto de Jesus eram essas pessoas. Os pobres, estropiados, todos aqueles que são excluídos, teoricamente, da sociedade, mas que precisavam de algum tipo de alimento. E em um determinado ponto lá,
tem no livro, tem dizendo assim, que é uma das personagens fala que se chama Lívia, uma das personagens. Ela chega para escutar Jesus, nesse momento que ele está falando, e ela vê uma multidão. E ela fica preocupada porque Jesus, antes de falar, ele distribui o pão para cada um, para a pessoa que está lá, dá de comer. E ela olha, vê somente 2 sacas de pão e diz assim, não vai dar para ninguém esse pão. Vai dar para poucas pessoas, muitos vão ficar sem. E quando ela se depara, ele começa a dividir, os apóstolos começam a partir o pão e começam a dividir cada um pedacinho. E todos depois estavam satisfeitos. Todos estavam, a multidão se aquieta, e todos satisfeitos com aquele pedaço de pão, água, e começam a escutar Jesus. Aí, aquela festa se torna realmente uma festa de qualidade, né? Porque, além dele levar a palavra, ele leva a comida. E a gente nós nos colocamos nessas determinadas situações de materialismo, de fazer uma festa para nós, e a gente fica querendo somente reduzir a pequenos grupos, a de não acolher, porque festa, quando a gente diz festa, o que é que vocês veem na mente de vocês? Festa, não é alegria, não é compartilhar emoções boas com todos que estão ali, não é você estar feliz e ver os outros que estão ali ao seu redor também felizes, não é isso? Então imagina, se eu quero isso para aquelas pessoas, imagina essas pessoas que estão lá fora precisando pelo menos desse pão. Ah, Jefferson, mas eu vou trazer esses mendigos para dentro de casa, que for. Também não precisa ser extremista, né? A gente também tem que ter o processo de reconhecimento, mas a gente pode ir até eles. Nós podemos, daquela coisa que eu estou fazendo, ter pelo menos um pouquinho e pensar assim, não, eu vou, desse aqui que eu estou querendo dividir para mim, eu quero que outros que não tenham alguma coisa. E leve para essas pessoas. Então, quando a gente vê que necessariamente o processo de convidar os pobres e estrupiados, necessariamente não é só chamar essas pessoas que estão, esses mendigos, a gente vê também os excluídos. A gente tem que imaginar isso. Numa festa, eu tenho que estar feliz e todos que estão ao meu redor têm que estar felizes também. Então, quando eu dou uma festa e eu só faço para aquele momento, aquela especificidade de pessoas que já são afininhas, aquilo ali não é uma felicidade, aquilo ali é só um momento de alegria. E quando a gente adentra na leitura, a gente vê isso com Jesus nos colocando esse processo que ele fez. Porque ele queria estar feliz. E quando é que a gente está feliz? Quando nós irradiamos aquela energia e a gente sente do outro. Quando eu estou feliz, Ricardo está ali, mas Ricardo sente, né? Ricardo fica feliz também. As outras pessoas, todo mundo fica se sentindo bem. Todos ficam se sentindo bem. Então, festim é isso que Jesus quer colocar para a gente nesse dia de hoje, nessa tarde. É que nós possamos olhar tudo que nós temos e o que podemos dividir, o que podemos doar. No item 8, aí vem as instruções, né? Que é o maravilhoso, a parte das instruções, quando a gente vem para o Evangelho. No item 8 diz assim: quando des de um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, né? Que ele repete, mas os pobres e estrupiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhes buscarmos o Espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava sentir-se de imagem forte, que produzissem o efeito de um colírio vivo.
O âmago do seu pensamento se revela nestas proposições. E serei ditosos por não terem eles o meio de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, deveis entender, não os repartos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela divergência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem? Como eles dizem, fazer-lhes ora ou, a seu turno, convidá-los. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e os amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhes presta, sem que o pareça, aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Veja quanta informação foi nessa explicação que a gente estava aqui debatendo, né? E quantas situações nós temos no nosso dia a dia. Porque nós temos abundância em muitas coisas. Em muitas coisas nós temos abundâncias. Coisas materiais. Coisas materiais. Olhemos para nós e vejamos, realmente, eu tenho essa abundância. Mas o que é que eu estou fazendo com essa abundância de coisas que eu tenho? Na maioria das vezes, nós somos egoístas. Então, Jesus traz essa passagem, e a explicação aqui dos Espíritos traz essa questão, né? Que nós temos que olhar esse egoísmo que temos dentro de nós, que ainda pensamos somente no nosso bem-estar. Então, se fosse assim, naquele momento, quando Jesus fosse fazer aquelas festas, ou qualquer coisa que fosse fazer, ele convidava somente quem? Os poderosos, né? Só convidava os poderosos, porque não eram os poderosos que comandavam por aí, eram poucos. Mas não, ele convidava a maioria, que são os pobres. E quando a gente vê aquela demonstração de caridade, e mesmo assim, ele vai com simplicidade, com tudo, na sua caminhada, nós devemos olhar isso como exemplo mais fiel ainda, para podermos, no nosso dia a dia, estar colocando em prática. Quando, mais uma vez, esse texto, quando eu fazia a leitura desse texto, dava uns gatilhos, né? Ai, meu Deus, de novo. E é incrível, quando a gente vai fazer os evangelhos, é maravilhoso, porque nós vamos lembrando de coisas que a gente vai depois dizendo assim, poderia ter feito realmente diferente. E eu estava lembrando, quando ele colocou aqui, daqueles mais infelizes, retomando a questão da nossa família. A gente não precisa sair tão longe, não. Olhamos dentro da nossa família mesmo, aquelas pessoas que realmente estão ainda excluídas lá, que muitas vezes estão bravas, que são mais pobres, e estão em um lugar que são mais humildes, e às vezes a gente só chama aquelas pessoas que têm mais condições, que teoricamente, né, quando falam, não vai fazer vergonha para nós, quando chegar.
não vai fazer vergonha para nós quando estiver aqui na nossa festa. Então que possamos estar tendo esse olhar, porque quando ele diz que temos que sair de lá de dentro mesmo, que escavem, porque a gente vai encontrar a bondade na gente para poder estar fazendo no nosso pensamento, porque nós viemos de onde? Nós viemos da pura bondade, nós somos centelhas de vida, então dentro de nós temos a pura bondade. O que tem que ser feito? A gente tem que praticar. Até essa questão de fazer a caridade, de fazer essas pequenas situações, são práticas do nosso dia a dia. Então, eu me deparo com essas situações e eu tenho que fazer alguma coisa lá. Pelo menos uma palavra. Então, é que a gente vem aqui a questão do acolhimento. Uma palavra que bateu muito na minha mente. Sobre essa questão de convidar esses falsos estrupiados. É acolhimento. E eu lembro que tinha ali na Palmel, aí eu entrei, perguntei ao rapaz, estava na porta, aí eu perguntei a ele se ele queria alguma coisa. Aí ele disse que também estava com fome. Mas só que eu vi um monte de caixa, acho que vocês já viram, assim, alguém que, um rapaz que coloca um monte de caixa de remédio, né, ali em cima. Mas vocês já pararam a história, uma história dentro de 2 minutos, eu perguntei, e esses remédios aí? É que eu tomo para pressão, é porque eu tenho uma coisa que ele mostrou a cirurgia, e a mulher que dá do caixa, não, mas realmente. Aí quando deu acho que uns 2 minutos, chegou um carro, parou, aí um rapaz com uma sacolinha de caixa de remédio, aí entregou para ele lá, que foi uma mulher que tinha passado, perguntou, né? E ela comprou esses remédios e deu para ele, todos esses remédios para ele lá. E muitas vezes a gente se depara com essas situações e a gente pensa que tem que fazer coisas extraordinárias, né? Tem que dar todo o dinheiro nosso, tem que dar todo. E a gente ainda fica pensando. Aí aqui é que entra nessa parte também, que é a escuta. É você escutar. Às vezes a gente não precisa estar dando alguma coisa, mas você está lá e escutar ele falar. E ele falou por 5 minutos, escutei, e você vai querer o quê? Aí ele pode trazer qualquer coisa, a gente trouxe um café e lê para ele. Mas ele falou tanto da coisa, que depois a gente vê que ele estava precisando somente realmente falar. E precisamos ter essa atenção para dentro de nós, nosso meio. Porque tem pessoas que vai para nós para poder a gente só escutar. E, além de ter essa escuta, ter atenção também. Isso é uma prática, isso é praticar. Eu falo muito para os meus alunos de matemática inteligente, como é que eu vou aprender essa questão de matemática? Praticando. Repita ela, sei quantas vezes que você vai aprender. Na primeira você erra, na segunda você erra, na terceira, mas na quarta, quinta vez você já bota um sinal, já bota um número diferente, mas você vai chegar em um resultado, o que você quer. E é isso que Jesus nos mostra nesse capítulo. É praticarmos cada vez mais. E essa palavrinha acolhimento, ela também vem associada a, como ele colocou aqui, você fazer de uma forma que aquela pessoa não se sinta envergonhada. Não se sinta envergonhada. Imagina você vai chegar, entregar, olha, estou dando essa doação para você, viu? Você já começa expondo aquela pessoa naquele momento. A pessoa já está naquela situação de vulnerável, né? Que já está se achando ruim. E você colocar isso aí, então, você trazer para a sua festa de abundância que você tem, é mostrar também que ele também está participando disso. E pode ser qualquer um. Eu estou abundante porque eu estou procurando ter abundância na minha vida, material, espiritual, o que for. Mas eu vou também estar compartilhando. De que forma? Aquele meu irmão ali, aquelas outras pessoas da minha família, está precisando ter esse, vamos dizer, um exemplo. E não é de uma hora para outra, tem que ser várias vezes. Porque eu vejo que cada vez que eu faço algo dessa maneira, acende uma
luzinha, acende um fiapo na minha mente. Eita, eu poderia ter feito dessa outra forma. Então também, para essa colocação aqui, explanar, Jesus nos traz a questão de ostentar mesmo. Nós ostentamos, isso é uma ostentação, a gente pegar, eu não vou ter que mostrar mais, Jefferson, vai. Mas de qualquer forma você não está ostentando o que você tem? Aquela abundância toda. Mas aquilo ali, Deus está te dando. Como muitas vezes, muitas pessoas ganham tantas coisas materiais, mas de uma hora para outra se acaba. Não é? Como a gente já viu. Mas quando a gente tem aquelas coisas materiais que criam um significado, e a gente começa a distribuir, e a gente sente aquela pessoa também se satisfazendo com o que a gente ganhou de uma forma real, aí nós vamos ver que a situação ela é mais concreta, ela começa a ter mais significado. E quando o Evangelho nos traz para essa emoção de dar uma festa, de promover algo para outros, que possamos estar agora pensando quem são esses outros. Quem eu quero também que esteja fazendo parte dessa festa, que está precisando. Mas de uma forma que aquela pessoa realmente se sinta parte. E não de uma forma que ela vá se sentir angustiada ou humilhada. Porque também tem isso, né? Porque a própria ostentação ou a própria situação da própria festa, às vezes tem pessoas que se sentem humilhadas ou estão em um ambiente que foi colocado, mas só que não é habitual da pessoa. Não é aquele âmbito. Não tem aquela... Está com um monte de coisas na frente dela onde ela não é habituada. Ela só precisava somente de alguma coisa que você poderia dar. E para um monte de gente. E não somente para um grupo. Então, traz essa reflexão. E quando nós também é colocado esse processo, aí tem as palavrinhas, né, que vai surgindo na mente. Benevolência. O que é a benevolência? É o bem de forma que você sinta, o outro também sinta, que aquilo ali está sendo uma junção de emoções mútua e que todos estão gostando de estar ali, de todos que estão recebendo. Eu posso vir aqui trazer algumas coisas para vocês e chegar aqui e trazer um pacote de bala. Mas eu vou passando, toma, Ricardo, toma, eu estou te dando algo, né? Mas você não vai sentir quando eu te der de uma forma. Aí eu chego na minha amiga aqui, olha que toma esse doce, não é? Ou para o outro, aí tem uma pessoa que é mais íntima minha, fulano, eu trouxe isso aqui para você, olha aqui, toma isso aqui, esse bombom, e para aquela pessoa, toma, olha aí. Por isso que essa passagem traz para a gente ter esse olhar de quanto mais nós temos, mais devemos estar doando também. Porque tudo que nós estamos conseguindo e tudo que nós temos, isso é um mérito, também é trabalho nosso, mas ele tem que ser dividido. Mas você tem que imaginar como é que você vai dividir. Como é que eu vou poder dividir isso? Como é que eu vou poder fazer de forma que todos entendam que isso é tudo nosso? Olha a desigualdade aí, como é que está. Porque tantas pessoas têm tantos e outras tantas pessoas têm menos. Não é desigualdade, o Papa já está dizendo, né? Desigualdade. A gente vive no mesmo planeta, mas tantos e menos. E isso é passando o tempo todo na nossa frente, no nosso dia a dia, e não imaginamos aquilo ali de forma
que até chega a ser normal, né? A gente fica dizendo, é mais normal. Normal por quê? Porque nós ainda não conseguimos tirar esse materialismo de dentro de nós e colocarmos a emoção que Jesus tanto nos ensina, que é olhar para todos que estão ao nosso redor como irmãos. Por que eu vou olhar como irmãos? Porque eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, todos somos nós, somos filhos de Deus. Então a gente tem isso, que prestar atenção nas nossas atitudes, mediante os nossos ganhos, e mediante eu for fazer algo para poder todos estar bem. Então essa festa, esse festim que Jesus fala é isso, é chamar atenção para o quanto nós temos, né? O quanto nós temos. E no Livro dos Espíritos, na questão, deixa eu ver aqui, o Evangelho ele é bem didático, assim, bem, mas o Livro dos Espíritos, as questões aí já vem uma resposta bem melhor, assim, para que a gente entenda mais. E vendo essas situações do convidar os povos estupiados, aí pesquisando, a espiritualidade mostrou a questão 893, que está lá no livro, na parte terceira, que fala da perfeição moral. As virtudes e os vícios. A questão diz assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí vem a resposta. Todas as virtudes, toda virtude tem um mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pensadores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta a mais desinteressada caridade. Aí entra a questão do ponto do desinteresse, do ato de desapegar, do desapego material que nós temos tanto, do desapego que nos faz sofrer tanto. Nos colocamos nesse processo de sofrimento ainda na nossa vida, que essa passagem que nos traz, e eu me deparei várias vezes, porque ele diz assim, né? Dá sem esperar retribuição. Na maioria das vezes, quando a gente dá uma festa, o que a gente vai estar esperando depois, mesmo intrinsecamente? Que festa bonita, menino, foi maravilhosa, não faltou comida, não faltou... Espera que alguém fale da festa, né? Mas que agradeça de uma forma que você enche o seu ego, né? Ou seja, realmente você está dando aquela festa para quê? Realmente você está dando essa festa para quem? Qual o sentido desses convidados aqui? Na maioria das vezes é para inflamar nosso ego. É para mostrar algo. Então, quando eu chego e tem uma pessoa que diz assim, naquela festa faltou o refrigerante. Pronto, acabou-se tudo, né? Acabou com a vida da pessoa. Só acabou o refrigerante, mas teve um monte de coisa, mas acabou o refrigerante. Você viu que acabou o refrigerante? Olha a crítica. Aí a pessoa que deu a festa, pronto, destruiu tudo na mente, né? Não prestou, não fez nada. Então perde o sentido de festa. Perde o sentido de você ter feito aquilo tudo, porque você estava esperando algo que na maioria das vezes as pessoas que estão ali não vão te dar. Porque são afins teus e vai dizer assim, é obrigação sua. E por isso quando ele fala aqui na passagem que diz assim, não, dando para essas pessoas que você nem conhece e que de forma que ela reconheça que você está
participando dessa festa junto com ela, ela fica tão agradecida, né? No mínimo, que você vai dizer assim, meu Deus, rapaz, eu nem conheço essa criatura, ela está tão agradecida comigo, por esse mínimo que eu estou repartindo. Então Jesus nos convida para isso. Na questão ele diz, a virtude, uma das virtudes, né? Você tem que trabalhar isso. Você tem que começar a rever esse processo. E quando a gente trabalha a virtude, quais virtudes tem que ser colocadas aí? Para poder a gente ter realmente a certeza que está fazendo algo. Aí eu até listei algumas aqui. Aí eu coloquei a questão da paciência, a questão de ser atencioso, justo, ter bondade no que vai ser colocado, ser íntegro, imaginar que aquilo ali que eu estou dando realmente está de coração e pronto. Problema do outro, se reclamou, você fez a sua parte. Você jogou a energia correta. Se a outra pessoa não está preparada, ou os outros não estão preparados para receber essa energia e te também voltar ou estar junto com você, isso aí não é seu não, isso aí é daquele grupo. É daquele grupo. E onde mais a gente vê essa falta nossa, que a gente fica sendo injustiçado, é dentro da nossa família que estamos encarnados, né? Isso que a gente viu com resgate, que a gente diz a família de sangue. Porque quando a gente sai da família de sangue e vai para a família universal, a gente vê que tem até mais, os outros conseguem ver mais mérito em você do que o da própria família, né? A gente fica se questionando, por que isso? Porque lá já está cômodo, já convive com você, já sabe como é que é tudo. E essas pessoas ficam esperando da gente algo que elas querem que realmente a gente vê. Mas só que temos que pensar que isso tudo nos revela o processo que é a continuidade. O processo. Será que quando Jesus estava lá, fazendo toda a festa que ele fazia, dando, ele pensava de que fulano, Beltrano, não, eu vou fazer aqui de tudo, porque vai acontecer algo de ruim comigo e as pessoas vão me salvar. Se ele fosse fazer tudo o que ele fez, pensando em alguma coisa, ele não ia se frustrar, não? Não ia ter o frustramento? Claro que eu estou falando isso porque a gente sabe que Jesus é o espírito mais evoluído que ia até aqui na Terra. Então isso aí nem hoje ia acontecer. Mas só que ele já fazia. Imagina nós, eu fazendo um monte de coisa aqui para todo mundo, aí quando for daqui a uma semana, vocês estão me crucificando, me colocando lá na cruz. Aí eu com a minha cara lá olhando e dizendo, meu Deus, eu fiz tanto, eu fiz festa, chamei fulano, Beltrano, todo mundo ia estar me crucificando agora. Por que isso? Então, que possamos estar sempre adentrando nesses momentos dentro de nós para refletir que quando eu for dar algo, eu tenho que dar algo de coração. Não esperando nada mesmo, realmente. A palavra é essa, não esperando nada em troca. Porque se você vai dar, é porque você já tem abundância, gente. Você tem muito. Você está oferecendo que tem muito. A gente pensa que não tem, mas tem. Necessariamente precisa só ser material, não. Como a gente vê aqui várias situações, é a parte espiritual mesmo. E a gente vai desenvolvendo os dois. Se tem material, aproveita que tu tem algum mais material para poder o outro que está necessitando compartilhar com aquela criatura. E se for espiritual, melhor ainda, porque você vai estar ajudando tanto os dois, você vai estar se ajudando e ajudando o próximo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que grande situação que a gente vai estar decorrendo no nosso processo evolutivo. A leitura, ela acho que foi muito clara, né? Nesse processo aí, que espero que vocês tenham tendo esse mesmo entendimento que eu
estava tendo aqui, de sempre rever esse processo. De quando eu for dar algo, reveja, eu vou dar de qual forma? Será que realmente eu estou dando de coração? Ou eu estou dando algo, esperando algo em troca? Eu estou usando esse algo que eu vou dar, barganhando algo que a outra pessoa vai me devolver. Saiba que se for esse pensamento, a gente vai estar sempre se frustrando. Levemos o ensinamento de Jesus. Vamos convidar todos que têm necessidade para uma festa, e essa festa, ela tem que ser dada de coração. Ela tem que ser dada de forma que todos ali entendam que você está feliz por compartilhar com eles tudo que você tem. Tudo que eu tenho aqui hoje é porque eu compartilho com vocês. E isso que é o maravilhoso. Isso é uma prática diária. Todo dia um pouquinho, todo dia uma escadinha que nós temos na nossa vida. E tem uma frase também desse mesmo livro, que a Seara dos Médiuns, psicografia de Chico Xavier por Espírito Emmanuel, que é o capítulo 36. Também é a última parte. E ele diz assim: é por isso que em nossas atividades precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância, infatigáveis para com todos, sem desprezar a ninguém. Então, que possamos estar com essas palavras que Emmanuel nos coloca, de atividade, que é uma obrigação que é cumprir, de atitude exata, objetiva, não pensemos, agimos. Haja. Quando a gente pensa demais, a gente não age. E também, quando pensarmos em um, venha na mente que nós não somos somente um, nós não vivemos somente um, nós não vivemos somente na família que a gente está, não, que a gente vai encarnar, não, a gente tem uma família universal que precisa também de nós. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até uma próxima. E aí, consegui falar? Consegui, pode